Morro dos Ventos Uivantes é uma história de amor, o único romance da autora inglesa Emily Brontë desde que assumiu esse lugar de ser um dos grandes clássicos da literatura, gerou e tem gerado reações contraditórias entre os leitores. Tem gente que é completamente apaixonado e fascinado por essa obra, e tem gente que sente uma certa repulsa. Por que será que isso acontece? O que tem de tão intrigante nessa história famosa de paixão e vingança que faz os leitores amarem e ao mesmo tempo odiarem? Vamos entender isso aqui hoje. Só antes da gente seguir, não se esquece de se inscrever aqui no canal para receber as notificações, já deixar o seu like, compartilhar com seus amigos. Esse vídeo, especialmente, você precisa compartilhar com aquela sua amiga que é doida por Morro dos Ventos Uivantes, né? Sempre tem alguém aí que a gente conhece que gosta, tem uma legião de fãs, então compartilha já para atingir essas pessoas e a gente relembrar juntos esse romance arrebatador da Emily Brontë. Bom, Morro dos Ventos Uivantes foi publicado originalmente em 1847 por Emily Brontë, que inclusive é irmã da Charlotte Brontë e da Anne Brontë, outras duas autoras igualmente geniais. Mas a gente vai falar sobre elas num outro vídeo específico, então já se inscreve para não perder. Então assim, vamos começar falando dessa história pelo título. Morro dos Ventos Uivantes, o que isso significa? Esse é o nome criado pela Emily para se referir a um lugar, né, uma propriedade ali no interior da Inglaterra, chamado Yorkshire, onde boa parte da narrativa vai se desenvolver. Então, imagine um campo selvagem, assim, no interior, com pântanos, charneca, com ventos fortes, né, que chegam até a uivar, né, como se estivessem passando uma mensagem. Esse é o cenário e também é o nome do livro. Tudo vai começar quando uma criança é levada para morar nessa propriedade, né, do Morro dos Ventos Uivantes, pelo Sr. Earnshaw, que é o dono da casa. Então essa criança, né, é um menininho que é órfão, de origem e nome desconhecidos. Até no livro é dito que ele lembra um cigano, que ele tem pele escura, cabelo desarrumado, roupa desajeitada e tudo mais. E a partir do momento que ele é adotado pelo Sr. Earnshaw, ele passa a ser chamado de Heathcliff. Pois bem, desde o momento que o Heathcliff, esse jovenzinho aí, pisa nessa casa, as coisas vão mudar, porque ele vai se tornar aí o centro do destino das pessoas que viviam ali. Então, só para ficar claro e a gente entender quem faz parte dessa história. Ali na casa a gente tinha o Sr. Earnshaw, que é o dono da casa, né, que trouxe o Heathcliff. Nós temos os seus dois filhos, a Catherine e o Heathcliff, a governanta, a Ellen Dean, ou Nellie, também ela é chamada de Nellie, um criado chamado Joseph. Então guarda aqui essas informações dessas personagens, porque elas vão ser importantes pra gente entender a história. A Catherine, filha do Sr. Earnshaw, também era uma criança ali na época, e ela vai ser a única que vai gostar do Heathcliff, justamente porque ele era uma criança estranha, assim, arisca, solitária. O Ridley, por exemplo, o irmão, não gostava dele e morria de ciúmes, tanto por conta do pai como pela irmã. Mas a Catherine logo vai se aproximar do Heathcliff, eles vão fazer uma amizade, eles vão ficar muito tempo juntos, né? Não vão se desgrudar, vão brincar, vão aprender um com o outro, ficam íntimos, criam um laço profundo, tão profundo assim que chega a ser algo meio sobrenatural, sabe? Assim, parece que eles se fundem em uma coisa só. E aí o que vai acontecer? O Sr. Earnshaw morre e como ele era quem protegia o Heathcliff, a partir do momento que ele morre, as coisas vão mudar. Então o Ridley passa a ser o senhor da casa, e aí, como ele tinha muito ódio, né, do Heathcliff guardado há tanto tempo, a partir desse momento ele vai fazer da vida dele um inferno, né? Ele vai humilhar, vai maltratar, vai xingar, vai agredir, enfim. E como se não bastasse, a Catherine vai conhecer outro jovem chamado Edgar Linton, que é um cara boa pinta, educado, se veste bem, tem dinheiro. E aí ela se vê nesse dilema aí de ter que escolher ou o Heathcliff ou o Linton, porque ela se apaixona pelo Heathcliff. Ela se sente bem assim com ele, sabe? Ela consegue ser ela mesma, aquela coisa mais selvagem, espírito livre. Mas o Linton aparece e como ele era um pouco mais normal, ela acaba escolhendo ele, né, assim, racionalmente. Ela até tem uma fala muito bonita, assim, né, e famosa, que ela diz que o amor dela pelo Linton é como a folhagem nas florestas, e o tempo transforma, mas pelo Heathcliff é como se fossem as rochas, que a gente não consegue ver, mas são imprescindíveis, né, são necessárias. Não lembra que eu falei aquela coisa sobre a fusão dos dois, né? Então aí dá pra ver. Várias vezes ela vai se declarar, né, e ela diz que o Heathcliff é ela mesma, né, que ele sempre tá presente na mente dela, uma coisa super poética, mas talvez um pouco obsessiva, né? Enfim, fato é que para o Heathcliff, quando ele descobre, né, que a Catherine escolhe o Linton, isso é algo insuportável. Então, ele acaba indo embora, ele foge ali do Morro dos Ventos Uivantes. E essa é uma das partes mais bonitas do livro. Até eu separei aqui para ler para vocês a parte que a Catherine tá falando pra Nellie sobre isso, né? Como ela queria escolher o Heathcliff, mas ela acaba escolhendo o Linton. Então esse trecho que eu vou ler pra vocês é um trecho que tem ali no capítulo 9
do livro. Casar-me com Edgar Linton é tão alheio a mim quanto estar no céu. E se o homem perverso lá dentro não tivesse rebaixado tanto Heathcliff, eu nem teria pensado nisso. Seria uma degradação para mim me casar com Heathcliff. Agora sim, ele nunca saberá que eu o amo. E isso não porque ele é bonito, Nelly, mas porque ele é mais eu do que eu mesma. Do que quer que nossas almas sejam feitas, a dele e a minha são a mesma. E a de Linton é tão diferente quanto um raio lunar de um relâmpago, ou geada de fogo. E aí vem a Nelly e diz na sequência: antes que esse discurso terminasse, tornei-me consciente da presença de Heathcliff. Tendo notado um leve movimento, virei a cabeça e vi-o levantar-se do banco e sair de fininho, sem fazer barulho. Ele ficara ouvindo até a Catherine dizer que a degradaria casar-se com ele, e depois não ficou para ouvir mais. Isso é muito interessante, né? Isso me chamou a atenção, o detalhe, porque se você perceber, por questões de segundos, o Heathcliff não escuta a Catherine se declarando para ele, dizendo que ama tanto ele, né? Ele simplesmente vai embora. Então eu fico pensando, né? Será que ele tivesse ficado mais uns 5 segundos para ouvir, né, o restinho ali? A história seria diferente? Não sei, né? Mas algo que me chamou a atenção, esse momento aí, esse instante que a Emily Brontë coloca. Já mostra aí toda a sua genialidade. Bom, depois de alguns anos, o Heathcliff retorna ao Morro dos Ventos Uivantes, rico, e ninguém sabe também como que ele conseguiu ficar rico, né? E ele volta determinado a destruir todas as pessoas que ele acredita terem causado a sua infelicidade. E eu vou parar por aqui, tá? Porque é só o começo da história. É uma trama que ela vai se desenrolar numa espiral de ressentimentos, tragédias, vingança. E quando você vê, você tá simplesmente mergulhado nesse universo aí, né? Pelo menos quando eu li, foi assim. E eu quis trazer esse resumão aí primeiro pelo seguinte. Quando eu comecei a ler Morro dos Ventos Uivantes, eu confesso que as primeiras 50 páginas, assim, não me pegaram muito. Ninguém me avisou, por exemplo, que é uma história narrada por 2 pessoas que observaram de longe tudo isso acontecer. E é uma história também que ela vai e volta no tempo. Ela começa pelo final, termina pelo começo. Parece que você tá assistindo um filme com 2 pessoas conversando, uma delas tá contando a história pra outra, a outra tá escutando, e daí no meio disso vem as cenas aí dessa história que tá sendo narrada. Então, se você ainda não leu o Morro dos Ventos Uivantes, o raciocínio é mais ou menos esse. Nós temos 2 principais narradores, o Sr. Lockwood e a Nelly Dean, que é aquela governanta lá da casa que cuidava das crianças. Então, o livro ele vai começar com o Sr. Lockwood chegando nessa propriedade, né, Morro dos Ventos Uivantes, décadas depois dessa história acontecer. Ele é tipo um inquilino, estava vindo da metrópole e queria conhecer um pouco mais da vida no interior. Então, ele chega e ele se depara com o Heathcliff velho, tá lá enfurnado naquela casa sombria. E ele já é recebido assim com uma certa hostilidade, ele percebe que existe uma tensão ali, né? E isso vai acender a curiosidade dele, por isso que ele vai pedir para Nelly contar sobre a história do lugar e dos moradores. Então quem vai contar essa história, desde a chegada do Heathcliff na propriedade até os dias atuais, é a Nelly. E isso é muito importante que vocês saibam, porque, sério, eu me bati muito até entender quem era quem nessa história. Só que aí, claro, né, a partir do momento que eu engrenei na minha leitura, eu fui sugada, né? É um romance estranhamente perturbador que vai arrastando a gente, assim, pra dentro, né? Então existe um isolamento social e geográfico onde se passa essa história, né? É uma história de um lugar específico, sombrio, onde uma família vive e que não tem nenhum contato com o resto do mundo. Perceba, do nada uma criança, ela é colocada para viver no meio dessa família, mas ninguém sabe de onde ela vem. Ela cresce, se desenvolve, vira adolescente, se apaixona, é humilhada pelas pessoas que viviam ali, resolve fugir, depois volta rico e ninguém sabe, né, como que o Heathcliff ficou rico, como que ele ganhou todo esse dinheiro, para onde que ele foi. Então o que eu tô querendo dizer é que é uma história que ela vai te prender nessa parte mais psíquica dos personagens, do amor que não foi correspondido que vai virar uma obsessão, da humilhação que vai virar uma vingança, do medo que vai virar uma covardia. Então é interessante, né, porque a gente também tem que olhar pra isso, né, quanto a gente vai confiar nesses personagens, porque na minha opinião ninguém é flor que se cheira aí nessa história. O Ridley é invejoso e cruel. O Joseph é um sádico. A Catherine é tempestuosa, orgulhosa, voluntariosa. E o Heathcliff é mórbido, né? Violento, aí super sádico também. Então, na minha opinião, não é uma história de amor, é uma história sobre vingança. A crueldade do Heathcliff, ela é percebida desde o momento que ele chega na casa dos Earnshaw. A única coisa é que essa crueldade, né, que ele tinha quando ele era mais novo, era uma resistência contra aquilo que ele estava sofrendo. E já na fase adulta, é como se fosse um instrumento mesmo aí pra ele se vingar das pessoas que faziam ele sofrer. Então, assim, é uma história que todo mundo é violento e cruel em certa medida. Só pra vocês terem uma ideia, já no início, a Catherine e o Heathcliff mostram um comportamento vil com a chegada do Heathcliff. A Catherine cospe na cara do Heathcliff quando eles ainda eram crianças. E depois que o Sr. Earnshaw morre, o Heathcliff vai descarregar todo o seu ódio,
né, na irmã, no amigo, no filho. A Catherine também, assim, ela chega a dar um tapa na cara do Edgar Linton quando ela tá num ataque de raiva. Então, eu quero trazer isso pra vocês entenderem que esse é o terreno da história. Então, será que é uma história de amor? Será que realmente era amor ou era cilada? Mas fato é que, por mais controverso que seja, esse é um livro que é um clássico, né? E que bom que agora a gente pode desfrutar dessa experiência numa edição belíssima feita pelo Clube de Literatura Clássica, com uma tradução inédita pelo Eduardo Levi e com notas explicativas também, né, para enriquecer a nossa experiência. Então não deixe de conferir mais informações no nosso site, se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. Eu desejo a vocês uma ótima leitura e até o próximo vídeo.